Olá, vamos continuar com a nossa matéria de tutela e curatela. Próximo tema sobre tutela e curatela, prestação de garantia e prestação de contas. Antes do tutor ou do curador assumir a tutela ou a curatela, ele deve prestar garantia. Por que prestar garantia? Porque ele tem que proteger esse patrimônio do tutelado e do curatelado, e a lei exige que ele preste essa garantia, porque se o tutor ou curador desviar o patrimônio do tutelado ou do curatelado, a garantia vai ser utilizada para recompor, para indenizar, para pagar o que o tutor ou curador desviou. Essa prestação de garantias pode ser ou uma garantia real, a palavra real vem de res, né, de coisa, deixar um bem, uma coisa em garantia, por exemplo, uma casa em hipoteca em garantia, é um exemplo de garantia real. E, segunda possibilidade, é a garantia fidejussória, também chamada de fiança. É possível se escolher um fiador, o tutor ou o curador, indicar um fiador para ser o garante, para ser a garantia, chamada de garantia fidejussória, também chamada de garantia pessoal, porque o fiador, se o tutor ou o curador não pagar a indenização, vai ter que pagar, porque ele é o fiador daquela dívida, ele é o garante daquele prejuízo causado, ele vai ter que indenizar em nome do tutor ou do curador. Então, antes de assumir a tutela ou curatela, o tutor ou curador deve prestar a garantia. Pode o juiz dispensar a garantia? Pode. O juiz de direito tem esse poder. Entretanto, se o juiz de direito dispensar a garantia, ele responde com o patrimônio pessoal dele. Então, esse é o perigo, esse é o risco, e normalmente, quase sempre, o juiz, claro, não vai dispensar o tutor ou curador de prestar garantia, porque se o tutor ou curador desviar o patrimônio e esse tutor ou curador não tiver dinheiro para pagar essa indenização, o juiz responde com o patrimônio pessoal dele, juiz de direito, para recompor subsidiariamente, é verdade, mas vai responder com o patrimônio pessoal. Então, na prática, o dia a dia do fórum, como é que funciona? Normalmente, o promotor concorda, o juiz autoriza a dispensa de prestação de garantias quando o tutelado ou curatelado é pobre. Então, não tem patrimônio para garantir. Então, não tem patrimônio para garantir, não tem que prestar garantia. Tá? Mas quando o tutelado ou curatelado tem patrimônio, aí sim tem que se prestar garantia para proteger o patrimônio do tutelado ou do curatelado. Além da prestação de garantias, há necessidade da prestação de contas. A partir do momento que o tutor ou curador assume a tutela ou curatela, ele administra esse patrimônio. E ao administrar esse patrimônio, ele deve prestar contas do que está administrando. Essa prestação de contas, ela acontece por um período estabelecido na lei, se o juiz não estabeleceu outro período menor, que é o comum. O juiz não estabeleceu um outro período menor, então vale o que está na lei. Qual que é o período da lei? A periodicidade para a tutela é de 2 em 2 anos, artigo 1757. Então, o tutor deve prestar contas de 2 em 2 anos, artigo 1757 do Código Civil. E o curador? O curador era, no passado, de 2 anos também, de 2 em 2 anos, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência diminuiu essa periodicidade para anual. Então, o curador deve prestar contas uma vez por ano. Está lá no artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão, é a Lei 13.146 de 2015, Lei 13.146 de 2015. Então, são regras diferentes por conta do Estatuto que acabou diminuindo essa periodicidade. Para o tutor, de 2 em 2 anos, Código Civil. Para o curador, anualmente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamada de Lei Brasileira de Inclusão. As duas formas estão corretas de falar, tá? Em relação a essa lei. Tá? Tanto faz falar Lei Brasileira de Inclusão como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A própria lei utiliza essas duas expressões para se referir a essa Lei 13.146 de 2015.
Outro aspecto aqui da dispensa da prestação de contas é se o casal está lá, contraiu o matrimônio, está casado, portanto, e o cônjuge é o curador, e eles estão casados pelo regime da comunhão universal de bens, aí a própria lei dispensa essa prestação de contas. Afinal de contas, se é comunhão universal de bens, o que é de um é de outro. Não há necessidade, então, do cônjuge prestar contas de um patrimônio que é dele também. Se ele dilapidar esse patrimônio, ele está dilapidando o próprio patrimônio. Então, o próprio legislador, lá no artigo 1783, dispensa a prestação de contas nesse caso. Entretanto, importante destacar que o tutor tem que prestar contas de 2 em 2 anos e o curador anualmente. Mas o juiz pode determinar, tanto para o curador quanto para o tutor, que eles prestem contas a qualquer momento. Isso não é raro de acontecer. Muito comum alguém da família, algum vizinho, algum amigo da família, fica sabendo que o tutor ou o curador está desviando dinheiro e vai, por exemplo, na promotoria de justiça, no atendimento ao público, e conta isso para o promotor de justiça civil. E o promotor entra no processo lá e requer ao juiz que o juiz mande o tutor ou o curador prestar contas imediatamente, no prazo, sei lá, de 5 dias, 10 dias. E aí o tutor ou o curador deve prestar contas imediatamente, naquele prazo de 5 dias, 10 dias que o juiz mandou. Então, o juiz tem o poder de mandar o curador ou o tutor prestar contas a qualquer momento. E, portanto, o tutor ou o curador deve ter essa documentação sempre em ordem, pronta, se houver necessidade, para prestar as contas determinadas pelo juiz, mesmo antes daquele período de 1 ano para o curador ou 2 anos para o tutor. Passamos para um próximo tema. Vamos falar um pouco do tutor e do curador especificamente. O tutor e o curador representam o tutelado e o curatelado. Portanto, nós estamos falando de um instituto de representação ou de assistência, em que eles representam ou são assistentes desses incapazes. Então, é um instituto de representação e de assistência. Segunda regrinha aqui, em relação ao tutor ou curador. Quem fiscaliza o exercício da tutela e da curatela é o próprio promotor de justiça, o Ministério Público, e o juiz de direito, o Poder Judiciário. Então, o Ministério Público e o Poder Judiciário, o promotor de justiça e o juiz de direito, fiscalizam e acompanham esse exercício da tutela e curatela para tomar providências cíveis e criminais e eventual remoção do tutor ou do curador se houver alguma ilegalidade. Então, isso pode acontecer a qualquer momento. Pode se tomar providências cíveis, como ação de prestação de contas, ação de indenização, o promotor, por exemplo, ao tomar conhecimento de uma ilegalidade. O promotor e o juiz também podem requisitar a instauração de inquérito policial para apurar eventual crime. Imagina o tutor ou curador que está se apropriando do dinheiro daquele menor para usar para ele, tutor, ou o curador está usando o dinheiro do curatelado, daquele maior incapaz, para ele, curador, e não para o curatelado. Então, o promotor pode requisitar ao delegado de polícia a instauração de inquérito policial por crime de apropriação indébita, falsificação de documento, enfim, o crime que está sendo praticado. O juiz, a mesma coisa, pode requisitar a instauração de inquérito policial para apurar eventual crime. Além da remoção, que pode ser pedida também por qualquer interessado, pelo próprio promotor de justiça ou pelo juiz de direito de ofício, mesmo sem requerimento, o juiz pode determinar a remoção do tutor ou do curador no caso de prática de ilegalidade, da má administração, por exemplo, do patrimônio, de desvio de patrimônio, ou seja, qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, verificada no exercício da tutela ou da curatela. Além do mais, uma outra regrinha é a necessidade de um apoio para essa fiscalização. Às vezes o promotor-juiz, por conta do volume de patrimônio do tutelado ou do curatelado, precisa de alguém para ajudar nessa fiscalização. Então é possível nomear um pró-tutor, escreve tudo junto, pró-tutor. O pró-tutor é a pessoa nomeada pelo juiz para ajudar na fiscalização, tanto na tutela quanto na curatela. Isso vale para a curatela também. Se chama pró-tutor, tá? Não vai se chamar pró-curador, porque aí vira a palavra procurador, aí confunde tudo. Então, entendimento da doutrina e da jurisprudência de que nós utilizamos a expressão pró-tutor
tá? Prevista lá no artigo 1742, tanto para a tutela quanto para a curatela, que é o auxiliar do juiz na fiscalização do tutor ou do curador quando há essa necessidade. O tutor ou curador pode também, com autorização do juiz, delegar algumas funções, por exemplo, contratar outras pessoas para ajudar na administração do patrimônio, especialmente quando o patrimônio é grande, do tutelado ou do curatelado, como contratação de advogado, contador e assim por diante, outras pessoas que vão auxiliá-lo nessa administração. Uma questão que já foi divergente no passado, e não é mais hoje, é a possibilidade da curatela compartilhada ou tutela compartilhada. É possível nomear 2 ou mais curadores ao mesmo tempo, ou 2 ou mais tutores ao mesmo tempo, para o mesmo tutelado ou para o mesmo curatelado? A resposta é sim. Hoje não tem discussão, houve até uma alteração da lei para se permitir, que é o novo artigo 1775-A, se criou um artigo novo, 1775-A. Então, hoje é pacífico, está na lei, existiu uma discussão no passado, tá? Mas é tranquilo que é perfeitamente possível a tutela ou curatela compartilhada, ou seja, mais de uma pessoa para exercer a tutela compartilhada em relação à mesma pessoa. Outra regra do Código é a necessidade do promotor, do juiz, do conselho tutelar, de todos os envolvidos com aqueles menores ou maiores incapazes, de se evitar ao máximo a institucionalização. O que significa isso? De se institucionalizar, de se colocar esse menor ou esse maior incapaz numa instituição de caridade, num abrigo, num asilo, etc. Deve se tentar ao máximo, deve sempre se buscar uma família para assumir, um tutor ou um curador, né, dependendo do caso, se é menor ou maior incapaz, para assumir e cuidar dessa pessoa e administrar esse patrimônio e esse tutelado, esse curatelado ter onde morar dentro ali de um seio familiar, dentro de uma casa. Mas a lei não proíbe, a lei direciona lá no 1777 que deve-se evitar a institucionalização, deve-se buscar a colocação em família substituta, por exemplo, no caso de um menor que perdeu os pais, numa adoção, né? Se não houver parentes para assumir a tutela, deve-se buscar até a adoção ou um tutor, mas, em último caso, não tem jeito, aí sim é direcionado a um abrigo e, enfim, isso acontece, infelizmente, bastante no Brasil, instituições de caridade que acabam abrigando crianças porque não têm parentes ou outras pessoas para cuidar e ainda não aconteceu a adoção, por exemplo, deve permanecer na instituição de caridade. Para terminar esse item aqui, falando do tutor ou do curador e do curador, a responsabilidade do curador, dos curadores nomeados entre si, dos tutores, inclusive quem praticou prejuízo, com o pró-tutor que tinha a obrigação de fiscalizar, ou seja, entre os curadores ou entre os tutores e também com o pró-tutor, é solidária, é uma obrigação solidária. Portanto, pode ser ajuizada ação de indenização pelo prejudicado ou pela própria promotoria de justiça para recompor o patrimônio do tutelado ou curatelado, levando em consideração que o pró-tutor, junto com o curador ou o tutor, são devedores solidários. Está lá no 1752, parágrafo 2º. Passamos para o próximo tema, pressupostos. Quais são os pressupostos da tutela ou da curatela? Da tutela, bem simples. Da tutela, o pressuposto é a inexistência do exercício do poder familiar. Se não tem poder familiar, deve-se buscar, então, nomear um tutor. Está aí o pressuposto preenchido, a inexistência de exercício do poder familiar. Pressupostos da curatela. Na curatela, os pressupostos são 2. Primeiro pressuposto, um maior incapaz. Só existe curador de um maior incapaz. Se o maior é capaz, não há que se falar em curatela, claro. Segundo o pressuposto, ação de interdição. Deve ser ajuizada uma ação de interdição. Por quê? Não se pode nomear um curador
sem a declaração judicial de que aquele maior é incapaz. Então, deve ser ajuizada pelos legitimados ativos da ação de interdição, ou então até pelo Ministério Público, que também tem legitimidade ativa. Está lá nos artigos 747 a 758 do novo Código de Processo Civil. A intervenção obrigatória do Ministério Público em todas as ações de interdição, para velar pelo maior incapaz, para proteger o maior incapaz. Então, se o Ministério Público não foi o autor da ação de interdição, ele deve acompanhar todos os atos da ação de interdição, o Ministério Público, e, ao final, o juiz dá, ao prolatar a sentença, se ficar constatada a incapacidade, ele declara na ação de interdição que aquele maior é um maior incapaz. Então, é um pressuposto da curatela a ação de interdição. Tanto que o mais comum é ser ajuizada a ação de interdição cumulada com pedido de nomeação de curador. Então, até tem uma pergunta aqui do Rodrigo dizendo, mas a nomeação do curador já não supõe essa incapacidade? Então, normalmente é ajuizado junto. Na mesma petição inicial, você já faz o pedido de interdição, de declaração da incapacidade e o pedido de nomeação de curador. E o juiz, na mesma sentença, ele interdita, né? Ele declara a interdição, portanto, ele declara a incapacidade e já nomeia um curador. Pode ter a primeira interdição e depois a ação de curatela para nomear o curador? Pode, mas é muito comum ser junto. O que não dá é ter a nomeação de um curador sem antes ter a ação de interdição declarando que aquele maior é incapaz. Isso tem que ser provado judicialmente através da ação de interdição. Isso que eu estou destacando bem, para não deixar qualquer dúvida. Né? Próximo tema, nascituro. O nascituro, eventualmente, ele vai precisar de alguém que o represente. Mas você vai falar, professor, mas nascituro, ele tem os pais, ou pelo menos a mãe, né? A mãe está viva. Nascituro é um feto em desenvolvimento. Ele sempre tem a mãe, porque se a mãe morre, o nascituro ou nasce ou morre também. Então, sempre vai ter a mãe. Mas existe uma hipótese em que vai precisar sim. Imagina a seguinte situação. O casal está lá num relacionamento, ou de casamento, ou de não estava, enfim, e a mulher está grávida. Num acidente de carro, por exemplo, o pai morre e a mulher se torna incapaz. A mãe do bebezinho, que está lá na barriga dela, ainda está em desenvolvimento, que é o nascituro, que é o feto em desenvolvimento, ainda está na barriga da mãe, e a mãe se torna, por conta desse acidente, incapaz. A mãe vai precisar de um curador e vai precisar de alguém proteger o patrimônio desse nascituro, porque ele, ao nascer, ele recebe a herança do pai. O pai morreu e tem direito, inclusive, à herança. Quem que vai ser nomeado para esse nascituro? Primeira pergunta, tutor ou curador? Normalmente, as pessoas pensam que é um tutor, porque ele está mais perto de ser um menor, né, do que um maior incapaz. Mas, na verdade, deve-se nomear um curador para o nascituro. E por quê? Por uma questão prática. O legislador optou por um curador. Porque você vai precisar de um curador quando a mãe é incapaz. Porque se a mãe é capaz, maior incapaz, a mãe que representa o próprio filho, evidentemente, vai proteger, vai velar pelo próprio nascituro. Mas a mãe se tornando incapaz, é nomeado um curador para a mãe e pode-se utilizar a mesma pessoa, o mesmo curador, para ser o curador do nascituro. Então, para o nascituro, então essa é a razão prática. Pode ser que tenha um conflito de interesse, tem que ser nomeado outra pessoa. Mas, para o nascituro, é um curador, está lá no artigo 1779 do Código Civil, nomeia, se houver necessidade, para um nascituro, um curador para o nascituro. Claro que quando o nascituro nasce, aí nós estamos falando de tutela. Eventualmente, pode ser a mesma pessoa que está lá exercendo a curatela do nascituro, vai ser nomeado, então, posteriormente, como tutor daquele bebezinho que acabou de nascer. Então, aí passou a ser um menor que precisa de estar representado, e aí vai ser nomeado para ele, eventualmente, um tutor. Um tutor. Um outro tema
aqui dentro desse título é a tomada de decisão apoiada. Aliás, esse título do Código Civil, ele passou a se chamar tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada foi criada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência criou um artigo novo, porque não tinha espaço no Código, porque o último artigo do direito de família é o artigo 1783. O artigo 1784 já é o primeiro artigo do direito das sucessões, outra matéria de outra oportunidade, de outro momento, né? Que é o tema de outro livro, inclusive, que é o direito sucessório. Então, o último artigo do direito de família é o 1783. Como não tinha espaço, criou-se um artigo 1783-A. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, criou esse artigo, 1783-A, e nesse artigo colocou toda a regulamentação, um artigo grande, um artigo extenso, de um tema novo chamado tomada de decisão apoiada. Vamos entender como é que funciona, então, a tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada funciona assim. Os bons livros de doutrina até explicam o seguinte: a análise de um maior, porque menor é tutela, a análise de um maior sobre a sua capacidade ou incapacidade é feita em 3 momentos. Então vamos lá. O maior, ele pode ser capaz. Se ele é o maior capaz, ele pratica os atos da vida civil sozinho. Segunda situação possível. O maior é incapaz com uma grave deficiência mental ou intelectual. Se ele tem uma grave deficiência mental ou intelectual, ele não consegue praticar os atos da vida civil, ele sempre precisa estar com alguém para praticar esses atos em seu nome, deve-se nomear um curador para esse maior incapaz. E a terceira hipótese, terceira situação, que alguns doutrinadores chamam de tertium genus, terceiro gênero, terceira situação, terceira hipótese, é de um maior incapaz, mas que tenha uma incapacidade não tão grave, uma capacidade leve ou mediana de gravidade. Esse maior incapaz, que não tem uma deficiência mental ou intelectual tão grave, pode eventualmente utilizar a tomada de decisão apoiada, que funciona da seguinte forma: esse maior incapaz, por exemplo, na prática aí da jurisprudência, um autista que tem um espectro autista apenas, ou um autismo leve, ou uma pessoa com síndrome de Down mais leve, conforme aí decisões da jurisprudência, podem se encaixar na situação de se utilizar tomada de decisão apoiada. Esse maior incapaz, então, ele, o incapaz, escolhe 2 pessoas para serem seus apoiadores. A expressão é técnica. Apoiadores. Então, o apoiado escolhe os 2 apoiadores. O apoiado é o maior incapaz, que escolhe os apoiadores, e esses apoiadores fazem, então, um contrato com o apoiado, dizendo o seguinte, um contrato dizendo o seguinte: toda vez que esse maior incapaz for fazer um contrato, assinar um negócio jurídico que envolva dinheiro, precisa da assinatura dos 3, do maior incapaz, também chamado de apoiado, e dos 2 apoiadores. Então, isso é assinado um contrato assim, mas isso não está valendo ainda. Esse contrato deve-se contratar um advogado, esse contrato deve ser levado ao judiciário. Lá no judiciário, o juiz vai marcar uma audiência. Nessa audiência, o juiz vai ouvir o apoiado, que é o maior incapaz, os 2 apoiadores, a equipe interdisciplinar do fórum, que basicamente é psicólogo da assistência social, sobre essa proposta. E então, ouvido todo mundo, o promotor de justiça, que obrigatoriamente participa desse processo, se manifesta e o juiz dá a sentença, eventualmente homologando esse contrato e a tomada de decisão apoiada. Com a sentença transitada em julgado, homologando a tomada de decisão apoiada, a partir daí, só a partir da sentença do juiz, homologando esse acordo
entre o apoiado e os dois apoiadores, ou seja, entre essas três pessoas, o apoiado pode praticar os negócios jurídicos que quiser, desde que tenha a assinatura dos dois apoiadores junto. Então, é uma forma de facilitar a vida desse maior incapaz, que tenha condições de escolher quem ele confia, né? Tem condições de saber o que ele quer, de manifestar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, e, ao mesmo tempo, ter duas pessoas maiores e capazes para ajudá-lo a tomar essas decisões. Alguns aspectos importantes da tomada de decisão apoiada. O primeiro aspecto é que, para o negócio jurídico ser feito, o apoiado tem que assinar junto, não adianta os dois apoiadores. O apoiado que decide tomar a decisão e ele tem a ajuda dos dois apoiadores, que devem assinar em conjunto. Outro aspecto é que, se um apoiador resolve assinar e o outro não, o negócio não pode ser feito, aí tem que ter autorização do juiz. O negócio jurídico só será válido, repito, se houver assinatura dos três obrigatoriamente, do apoiado necessariamente e dos dois apoiadores necessariamente. Só com a assinatura dos três é que o negócio jurídico é válido. Qualquer falta, se um dos três não, se um dos apoiadores não concorda, tem que pedir autorização para o juiz, o promotor tem que concordar, o juiz vai ter que autorizar, tem que ter autorização judicial, tá? E essa escolha de se criar a tomada de decisão apoiada é tomada pelo próprio apoiado, por esse maior incapaz, mas que quer e confia em duas pessoas e ali vai fazer esse contrato. Não é imposto por ninguém, nem pelo promotor, nem pelo juiz. É uma escolha do apoiado em criar a tomada de decisão apoiada. Isso não vai ser imposto. Tanto é verdade que, por um primeiro momento, é feito um contrato entre apoiado e apoiadores. Pode até o promotor sugerir e tal, numa reunião, né, para proteger esse maior incapaz, mas não impor. Isso tem que ter a vontade, tem que nascer da vontade do maior incapaz, que é o apoiado, com a concordância desses dois apoiadores, que vão concordar em participar dessa tomada de decisão apoiada. A partir daí, então, os negócios jurídicos são feitos sem precisar novamente ir ao judiciário. Basta ir com o apoiado, com os dois apoiadores, para a prática do negócio jurídico, sem a prévia, sempre necessária, autorização judicial, como acontece na curatela. Né? Na curatela, toda vez que vai, por exemplo, vender um imóvel, o curador tem que fazer um pedido para o juiz, vai para o promotor normalmente pede avaliação do bem, para ver se o curatelado não está sendo prejudicado, o juiz nomeia um engenheiro, apresenta o laudo, e aí o juiz autoriza ao final. Né? Então, isso demanda um tempo, gasto, entrar com ação, contratar advogado e assim por diante. Cada vez que vai praticar um ato desse, de venda, permuta e assim por diante. Por outro lado, na tomada de decisão apoiada, essa autorização já é prévia, já é anterior. Consequentemente, tudo fica mais fácil e mais rápido. E o próximo tema, para encerrarmos aqui a nossa matéria de tutela e curatela, é a cessação da tutela e da curatela, a extinção da tutela e da curatela. A tutela e curatela pode terminar pelas seguintes hipóteses, situações. Primeiro, pela morte do tutelado ou do curatelado. Né? A morte do tutelado ou curatelado extingue a tutela ou a curatela. A própria morte do tutor ou do curador também, claro, extingue a tutela ou curatela. Outra hipótese é a maioridade ou a emancipação do tutelado. Na tutela, quando o tutelado atinge 18 anos, não tem mais tutela, claro, ou se ele é emancipado, também se extingue a tutela. Outra hipótese é a superveniência de poder familiar em relação ao tutelado. Se o tutelado é adotado, passou a ter pai, mãe, ou pais, né? E, consequentemente, não há que se falar mais em tutela. A partir do momento que tem poder familiar, tem pai e mãe, não há que se falar mais em tutela. Também o término do prazo, aquele transcurso daqueles 2 anos, se aquele tutor ou curador quiser abrir mão da tutela curadora, é um direito dele. Então, o transcurso daquele prazo, do prazo da tutela ou da curatela, acarreta a extinção da curatela ou da tutela. Outra hipótese de extinção
é a superveniência de escusa legítima. Quando eu falo superveniência de escusa legítima, quando o tutor ou curadora usa essa escusa, porque ele não é obrigado a usar, né? Ele pode ter uma escusa que o tutor ou curador pode utilizar, mas ele opta por não utilizá-la. Mas se houver a superveniência de uma escusa legítima e o tutor ou curador alega, usa para deixar de ser tutor ou curador, acarreta a extinção da tutela ou da curatela. Remoção do tutor ou do curador por ilegalidade ou irregularidade. Acabamos de estudar isso, falar sobre isso. Tá desviando patrimônio, não está administrando bem? Pode e deve o juiz remover o tutor ou o curador e decretar, portanto, a extinção daquela tutela ou curatela e aí nomeia outro tutor ou outro curador. E, finalmente, a cessação da incapacidade por curador. Então, imaginar que uma pessoa está lá internada no hospital e se tornou incapaz, por exemplo, daí a necessidade de nomeação de um curador, está lá na UTI, está lá em coma, por exemplo, ele se tornou incapaz. Pode ser nomeado um curador a pedido da família para poder administrar aquele patrimônio? Pode e deve. Né? E essa pessoa agora, lá do hospital, se restabelece, sai da UTI, sai do hospital, com a cessação, com o término da incapacidade, é claro que termina a própria curatela e a curatela está extinta. Então, essas são as hipóteses de cessação, de extinção da tutela e curatela, estão lá nos artigos 1763 a 1766 do Código Civil, com essas explicações devidas. Esse é o tema, então, da nossa matéria de hoje, tutela e curatela. Um abraço e até a próxima.